uma coisa que me choca lá no Rio, quando tem os eventos de Ironman, cara, e aí queria entrar um pouco na parte de logística e infraestrutura, né? Cara, é muita grade, é muita tenda, é muito... Cara, como é que organizar isso? Porque, assim, deve ser coisa de maluco, né? Não, cara, é uma operação de guerra, principalmente no Rio, que agora a gente trouxe a prova pra Zona Sul, desde 23. E, cara, a gente usa no Rio, de grade e manuseio, a gente gasta R$510 mil. Só de grade e manuseio. São mais de... se eu não me engano, 14 ou 16 mil grades. É uma loucura. E aí a gente, nesse ano, teve a história do ciclone bomba. Na semana do evento. A gente começa a colocar as grades no canteiro já na quinta-feira. A gente deixa elas de pé para na sexta ou no sábado só mover para a pista. E aí, por causa dessa história do ciclone na sexta-feira, a prefeitura tombou todas as nossas grades sem avisar a gente. A grade sem sinalização, eu acho que não teria problema, mas por precaução, a gente até entende. Cara, a gente tem que contratar novamente... Pra desvirar. Pra desvirar. Cara, então assim, tombou toda a nossa fila de banheiro químico lá no Forte, na sexta-feira, que já estava tudo posicionado. Então assim, como o Pedro falou, a gente trabalha com variáveis absolutamente não controláveis, né? Acontece, né? E acontece. Então a gente tem que estar preparado com uma baita equipe, a gente tem equipes locais. Cancelar a natação, até que não tem acontecido pouco cancelar a natação. O ano passado o Rio a gente encurtou. Encurtou, eu lembro. Lembra? Floripa 24 a gente cancelou. Aí um dos motivos que a gente trouxe o 70.3 de Floripa para Jurerê. Mais fácil. Que é muito mais guardadinho, abrigado, né? Muito mais abrigado. E também para quem nunca vai fazer o Iron, você tem uma experiência ali da mesma, do mesmo local. Tem gente que nunca vai fazer o Iron. Independente do motivo. Mas o 70.3 Jurerê, ou quem vai fazer o Iron, um bom treinamento, que é literalmente o mesmo setup, vai ser. Então é uma volta na natação, ao invés de 2 voltas no pedal, uma volta no pedal, igualzinho a volta do Iron. Em vez de 4 voltas na corrida, 2 voltas na corrida em Jurerê. Vai ser muito bacana. Mas realmente a gente tem o nosso núcleo duro, que são 35 pessoas que viajam em todas as provas. Aí em cada venue a gente aí tem os fornecedores locais. A gente trabalha com pré-postos, que são pessoas nossas que trabalham naquele mês do evento, mas a gente remunera o cara o ano inteiro para reter esse cara. Então é uma logística pica. E uma coisa legal, e para todo mundo que faz a prova, é a gentileza do staff, né? Isso é uma coisa que é muito pouco comentado. E queria que vocês... Queria um depoimento de quem retém essas pessoas por tanto tempo, colaboradores que são recorrentes, e o atleta, né? Aquele cara que tá ali, porque eu nunca... Até tô arrepiado, agora foi a minha vez. Em Bertioga, tava ali na corrida. No 3-day, né? E foi muito marcante pra mim, porque a minha mãe é portadora, né, de esclerose lateral amiotrófica, e ela descansou esse ano. E, cara, eu fui lembrando da minha mãe, porque até me emociona pra falar, porque, cara, ela queria falar, pô, tá cansativo isso aqui, mas, pô, a minha mãe, se ela pudesse, ela estaria aqui. E terminei a prova abraçado com os meus amigos, né? E aquilo pra mim foi muito marcante. Mas quando faltava ali 3 quilômetros da corrida, uma staff virou e falou assim: meu lindo, vamos, você consegue. Ai, que legal. Deixa de lado o pensamento triste. E aí foi a hora que eu lembrei da minha mãe sorrindo. Da minha mãe como ela era antes de ir pra cama. E às vezes, cara, essa pessoa, ela tá ali, teoricamente, né? Você não precisa pensar no lado pior da pessoa, mas no norueguês, ele estaria ali parado, né, como bom nórdico, te dando a instrução. E esse lado humano, cara, preencheu um quentinho no meu coração, cara, que me motivou. E eu falei, cara, essas pessoas são tão importantes no ecossistema. É verdade. E a gente às vezes não... A gente tem um padrão de treinamento, né, que a gente replica para cada praça. Mas depender de gente é complicado, né? Como é que... Enfim, é complicado. Você pega árbitro, por exemplo. Enfim, tem prova no Brasília. A gente tinha lá 12 árbitros, mais o 13º que era eu. A gente penalizou em Brasília 44 pessoas. Eu penalizei 20. Tá errado. Pô, os caras não fizeram nada.
tendo 12 árbitros. Então é difícil você lidar com gente, mas a gente tenta passar um treinamento uniforme em cada uma das áreas. Por exemplo, a área que é uma das áreas sensíveis para quem pega hidratação no posto do ciclismo. Não adianta nada a pessoa ficar parada com a garrafinha na mão. Isso foi muito bom esse ano, cara. Muito bom. Floripa esse ano foi muito bom. Os caras correndo com você. Exato. A prova inteira. Os caras estão correndo mais que eu no final da prova. Quando eu tô de moto e vejo isso, eu paro ali rapidinho. Quem é o coordenador desse posto? Que eu não conheço todo mundo. A gente tá lá em Floripa, teve 1.300 pessoas trabalhando na prova. Em várias áreas da prova. Station de bike, natação e por aí vai. Massagem e por aí vai. Aí quem é o coordenador aqui? Esse cara, coincidentemente, eu conhecia. Como é seu nome? Pedrão, parabéns, cara. Você treinou o seu staff. Porque a gente treina o coordenador e aí... multiplica, né? Exatamente. Esse cara tá treinado. Aí vai depender dele pra pegar esses 30 caras que estão ali entregando garrafinha pro atleta. Então, cara, hoje... E eu fiquei surpreso lá em Floripa. Quer dizer, a gente tem mas é difícil controlar todo mundo. Claro. Então, eu acho que você colocou. E o Pedro foi legal ele ter trazido, porque ele experimentou isso na prova. Não, faz muita diferença. Faz muita diferença, cara. Porque a história do limite. Aquela caramela que, por exemplo, o cara tava parado e você não pegou, pode fazer. Não, e ali eu não sei se... Eu tenho a sensação que é um dos lugares mais perigosos da prova, ali. Não tem a dúvida. Onde tem mais acidente desnecessário. Porque tem pessoas em velocidades diferentes ali. Exato. Entendeu? Tem alguém que tá cansado, quer ir bem devagar, e tem alguém que tá passando rápido. Então o cara que tá cansado, ele quer pegar lá no posto. O seu staff estava se adiantando. Para quem vinha rápido, ele ia correndo junto, passava e você ia embora, nem parava ali no posto. E é um problema nesse... Um cara passando a 40 por hora e alguém andando a 15 por hora de cá. Então isso é um momento de... tensão, e é onde os maiores acidentes, a maior frequência de acidentes na bike é justamente nos stations, nos pós-hidratação. Mais que a gente oriente no congresso técnico, você que quer pegar, venha pra direita, e no full, pior, porque no 70.3, por exemplo, eu não paro não precisa, esquece, você sai com 2 caramanhas, né? Não precisa. A gente faz. Os mais esclarecidos ali fazem, mas... Programa e dá. Exatamente. No full, você tem que pegar no station. Não dá pra você fazer um full só com... Não dá. Mas enfim, a gente tenta passar um treinamento uniforme, mas aí depende de gente, né, cara? Mas não, acho assim, eu vou falar, é o que eu vou falando assim, a cada ano ele vai anotando ali, melhorando um pouco, e por isso que as provas novas são sempre provas. O ano passado teve uma prova nova, né? Foi Curitiba, eu fiz Curitiba. Né? Teve uma surpresa negativa por causa da Polícia Federal, Rodoviária Federal, que na última hora mudou e teve que passar por dentro da cidade, que eu achei uma presença meio... tenso. Foi. E aí, e pra esse ano, como é que você vai resolver isso? Cara, a gente vai de novo, né? Eu gostei de Curitiba porque todo mundo gosta de prova fácil, né? Rápida, pra fazer PR. Curitiba não é uma prova pra você PR. Exato. É uma prova, mas é uma prova muito boa. E é bonito, uma prova, né? O lugar que a gente nadou lá em Araucária, uma prova... cara, não tinha nada. Sem brincadeira. E aí sim, a corrida, o pessoal de Curitiba foi sensacional. O público em Curitiba foi sensacional, o staff foi sensacional. Incrível. Teve esse problema na chegada, nos últimos quilômetros da bicicleta, era um lugar perigoso, não aconteceu nada, mas era muito tenso. Mas como você bem colocou, eu acho que o nosso maior desafio, na verdade toda a prova é um desafio, né? Justamente por isso, você entregou a prova, você tem uma série de apontamentos para o ano seguinte, em provas já consolidadas, e é normal. Numa prova nova, zera o game. É como se a gente estivesse fazendo a primeira prova da vida, né? O seu histórico, zera, meu amigo, porque primeiro a gente não sabe como é que a cidade vai aceitar o evento. Como é que a comunidade vai aceitar? Eles não sabem a dinâmica numa... Porque os caras só estão acostumados com corrida de rua, que é um negócio que dura, na pior das hipóteses, 3 horas e meia, rapidinho, papapá. Não. A gente, cara, então a gente lá em Curitiba teve a sorte de jogar a corrida só no Parque Barigui, que foi um golaço. O lugar, cara, é um Ibira, é um espetáculo. Tinha um público bacana, foi muito legal. Porém, a gente teve, de novo, né, a gente não controla isso. A gente não é dono da via. Muita gente acha que a gente é dono da via.
Cara, na semana do evento, a polícia rodoviária, enfim, a gente conseguiu uma alternativa, corria o risco de cancelar a prova. Prova inaugural, com 1.500 atletas. Então, para esse ano, para o ano que vem, a gente, depois acaba o evento, a gente faz reuniões pós-eventos, não só com a equipe nossa, do nosso núcleo duro, com a equipe de staffs, de coordenadores, supervisores, e também com a cidade. Então a gente voltou, a prova foi em março, no começo de abril a gente já estava lá em Curitiba, com o pessoal do Detran, com o pessoal da Polícia Militar, da rodoviária, para ajustar para esse ano. Então, mas por exemplo, ficamos sabendo semana passada que está tendo uma outra obra, lá na rodovia que a gente... Então, agora, semana que vem, vão 2 flechas meus ali para Curitiba, ter a reunião para... Então, cara, é muito dinâmico agora, a história. Aí, assim, momento desabafo aqui, né? No Brasil, né, o poder público, muitas vezes ele te bota todos os obstáculos do mundo, quando na realidade, vamos lá, se eu cancelo um evento de Curitiba, quantos hotéis vão deixar de abrigar pessoas, mercado local, restaurantes? Então, assim, na verdade, o que deveria, né, o poder público pensar? Pô, eu preciso promover incentivos e condições para que eu tenha esse turismo qualificado. As coisas não são assim, eu entendo. Ali é uma coisa que era uma prova promovida pelo governador, que ia passar numa rodovia federal. Não sei se você entende. Isso pode ter contribuído, a gente não sabe, mas pode ter contribuído. Isso é uma pena. Não controláveis, né? São coisas não controláveis, porque os caras... A gente aqui, Bruno, pegando esse gancho, Cerise, é uma coisa cultural, né? Não vou nem entrar nesse espectro que acontece, que você trouxe, mas é um negócio cultural. Quer ver um exemplo? Nos Estados Unidos, nesse quesito, eles dão um banho na gente. Nessa questão de voluntariado. Lá, você tem fila pra gente, não só em Kona, você no Ironman de Lake Placid, que é uma prova tradicional, que é linda, difícil, linda prova. Panama City Beach, que é um lugarzinho lá em cima, perto do Golfo do México. Aliás, nada do Golfo do México. Eu já fiz. É uma referência, porque vira uma referência do local. Isso. E as pessoas fazem fila para trabalhar no evento de graça. A pessoa, quando o atleta passa, sai de casa para bater palma. Né? Com a mangueirinha para te ajudar. Aqui o cara te xinga, porque você tá atrapalhando naquele dia a rotina do sujeito que vai... A gente tem esse cuidado de mexer o mínimo com a rotina das pessoas. A gente tem. Só que você mexe. Sim. Porra, mas o cara. Não é que. Detalhe, a gente compartilha o trânsito, a gente não fecha o trânsito. Mas, mesmo com o trânsito compartilhado, você vai ter um pouco de lentidão, mesmo sendo um domingo, naquele domingo específico. Porra, a gente leva porrada pra cacete. Porque o cara vai lá pra te xingar, cara. Pô, mas você come é o mesmo cara que fala que bicicleta só pode andar na ciclovia. É o mesmo tipo, é a mesma mentalidade. Porque o cara não entende que aquilo lá, como eu mencionei no começo, principalmente o 70.3 e o Full são muito mais do que um evento esportivo. O Ironman de Floripa, o Ironman Brasil em Floripa, é o segundo evento mais importante do estado de Santa Catarina, não esportivo, evento. A gente deixou esse ano lá 75 milhões de reais, cara, na cidade. Um evento, cara. É Convention Bureau que faz essa conta, não sou eu. Pô, então a gente salva ali. O evento tá numa baixa temporada, final de maio não acontece nada, primeira semana de junho não acontece nada ali. A gente salva, cara, 3-4 meses de Jurerê, Canasvieiras, tudo no lado norte lá, pô. A padaria ali do Open Shop em Jurerê fatura o que ele fatura numa semana, os primeiros 3 meses do ano, cara. Olha isso. Uma semana de evento, que não é, o Ironman não é só no... E com o passar das provas, ele começa a se preparar para a sua prova, né? Do jeito dele, né? Então, mas, assim, a gente aqui, cara, assim, Brasil, infelizmente, nesse nosso... Aí demora, eu acho que é um processo, né? É um processo, a gente espera que, mas, de novo, com essa questão da consolidação, do aumento, do entendimento, acho que isso tende a melhorar, sei lá.